Olá pessoal, tudo bem? Você que já passou no concurso público, né? Passou da etapa de provas, aquela etapa bem difícil, que a gente sente um alívio depois de passar essa etapa de provas. E aí tá naquela etapa de nomeação, na etapa do chamamento, né? Saiba que ainda não acabou. Por quê? Porque tem a etapa dos exames médicos, né? Sejam exames médicos com consulta a um especialista, ou sejam exames laboratoriais. Então, você foi nomeado, está esperando a nomeação ou está esperando aí, né, a classificação, saiba que tem a etapa dos exames. Então, nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre os exames, como funciona, os exames para concurso público, porque ainda não acabou. Tem essa fase que ela é eliminatória, hein? Fique esperto. Parece que tudo já passou, você sente um alívio. Entretanto, para que você possa, né, ser não só nomeado, mas empossado em um cargo público e ser efetivado, é preciso passar pela etapa dos exames médicos. Lembre que além da nomeação tem a posse, que é a investidura em cargo público. Antes da investidura em cargo público, você não é servidor público efetivo. Ou seja, fazer exames faz parte, né, do certame, faz parte do processo de seleção. Porque é uma parte que é tão importante que ela é eliminatória, você pode ser eliminado nessa parte dos exames médicos. Bom, falar em partes, algumas partes importantes, né? Primeiro, como funciona? É feito por parte dos candidatos alguns exames para saber se os mesmos, né, se os candidatos têm possibilidades, têm condições para cumprir as atribuições do cargo, as funções do cargo público. Então, se ele não tem algo muito ruim que o impossibilite ou a impossibilite de exercer as funções do cargo. Em geral, os exames são analisados por uma junta médica da banca, do exercício ou da administração pública, que vai verificar se o candidato está apto ou não a exercer aquelas funções, a partir dos resultados de seu exame. Quais exames são selecionados? Em geral, cada edital, cada certame, né, tem os exames que são exigidos para os candidatos a serem feitos, né, e são detalhados em edital específico, ou no primeiro edital, ou nesse edital de nomeação. Então, assim, cada função, cada cargo público terá as suas atribuições do cargo e, por conseguinte, os exames que são específicos para aquele candidato. Mas, em linhas gerais, a gente pode falar de alguns exames que têm certa frequência em vários certames, que é o exame de sangue, que vai verificar as condições do candidato ou da candidata. São condições gerais de saúde. O exame oftalmológico, né, que você vai ter o atendimento via um especialista, né, um médico ou uma médica oftalmologista, que ele vai verificar sua acuidade visual. Então, se você tem dificuldade ou não, se você precisa ou não usar o óculos. Tem também o exame de saúde mental, que é muito comum. Então, você vai ter atendimento via um psiquiatra. Há também alguns pedidos em relação a psicólogos também, que esse profissional psiquiatra ele vai ter que fazer um laudo, né? Esse laudo tem que estar ali os detalhes sobre a sua saúde mental. Então, se você toma medicamentos, né, para a depressão ou ansiedade, alguma coisa nesse sentido. E se você tem possíveis transtornos emocionais. Tem o exame toxicológico, né, que por vezes em alguns certames ele é feito através da urina. Nesse certame da administração, né, da Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso do Sul, ele foi pedido o exame toxicológico via pelos, ou cabelos ou pelos, né, que a pessoa possui. No caso de homens ou pessoas que não têm um cabelo grande, tem cabelo muito curto, com fios abaixo de 4 centímetros, é realizada uma raspagem, no meu caso, por exemplo, raspagem de pelos do braço ou da canela, e aí um montinho de pelos vai ser levado ao laboratório e vai verificar essa toxicidade, né, em relação ao uso de álcool ou drogas. Nesse caso, por que no pelo? No pelo percebe-se uma quantidade de tempo muito maior. Então, até 90 dias atrás, é possível verificar se a pessoa fez uso ou um uso continuado de algumas substâncias. Então, esse é o exame toxicológico. Ultrassom, há o exame também de ultrassom. Ultrassom realizado nos punhos, nos cotovelos, na parte do braço, na parte dos membros superiores e também ultrassom do ombro, tá? Então, assim, são exames comuns. Pessoal, esses são exemplos comuns, né, mais corriqueiros. Entretanto, cada concurso e cada cargo vai ter seus exames específicos. Então você tem que fazer a leitura do edital por completo e verificar quais são os exames de maneira detalhada que você tem que fazer. Quando fazer os exames? É importante se atentar aos prazos e fazer os exames de maneira mais rápida possível logo após ser nomeado, ser chamado. Por que isso, pessoal? Porque após a listagem dos aprovados e a nomeação,
A coisa acontece muito rápido, né? Então, assim, você tem um tempo muito pequeno para fazer esses exames. Às vezes os exames precisam de agendamento, precisa de você verificar com o seu médico, ou médico especialista, ou laboratório. Se você tem convênio médico, você precisa também de alguns pedidos de autorização para que os convênios sejam autorizados a determinado laboratório. E aí você verificar preços. Então, assim, tem um tempo também para o resultado, porque o resultado de muitos exames são laudados. O que é o exame laudado? É aquele exame no qual o médico realmente vai assinar, o especialista ali, ele vai assinar e explicar de maneira mais detalhada o seu caso de saúde. Então, assim, demora um pouco mais. Então, tenha rapidez. Você recebeu a nomeação, você viu a publicação do edital, já vai de antemão fazer os agendamentos e procurar fazer os exames. Uma pergunta que sempre as pessoas fazem, né? Existem doenças que podem, de fato, eliminar o candidato de um certame, num concurso público? Bom, cada caso é específico, então a gente tem especificidades aí que claramente tem que ser olhada caso a caso. Mas, em geral, alguns especialistas, tanto do direito como do setor público, né, do serviço público, eles vão falar, olha, algumas doenças realmente impedem, né, a investidura em cargo público. Então, quais são essas doenças? Né? Psiquiátricas, cardiorrespiratórias, endócrinas, tumores, vícios. Cuidado com alguns cargos também. Cuidado com alguns cargos, porque, por exemplo, tatuagem, que é algo tão corriqueiro e comum, hoje a gente não pode, né, desprezar e tratar diferentemente alguma pessoa que por utilizar uma tatuagem. Entretanto, alguns certames, eles exigem o quê? Até aquela investigação social. Então a tatuagem, por exemplo, que ela passa uma mensagem muito ruim em relação àquele cargo, muito provavelmente ela vai ser proibida. Vai ter um probleminha para fazer essa investidura nesse cargo público. Pessoa com tatuagem, por exemplo, de palhaço para cargos aí da área de segurança pública, por exemplo. Então, assim, é muito importante, essa que é a grande questão desse vídeo. Porque alguma ideia sobre os exames a gente já tem. Portanto, é muito importante você tomar para si esses cuidados em relação à sua saúde, porque você pensa em fazer o concurso público e ser aprovado, lá na frente, o modo como você está desenvolvendo e cuidando da sua saúde também pode ser um impeditivo, né? Ou pode ser algo positivo para você fazer essa investidura. Então, assim, a gente não pode destratar, pode tratar de maneira irresponsável a nossa saúde. Tem que cuidar da saúde para que a gente não tenha problemas nessa etapa de exame admissional. Bom, esse parecer, né? Esse parecer é realizado após uma análise da junta médica, que ela vai verificar os resultados dos seus exames e ela vai dar um parecer se o candidato é apto ou não apto àquela investidura do cargo público. Olha que legal, hein, gente? A gente tem um direito a mais aí para nós, né, candidatos. Não pode apenas, né, a banca dizer ou a junta médica dizer se o candidato é apto ou não apto. Então ele tem que legitimar, né, tem que ter uma motivação nessa decisão. Então se ele deferir ou indeferir, né, se ele colocar que a pessoa não é apta, ela vai ter que ter um motivo justificável. Se isso ocorrer, né, um laudo não justificado, a reprovação do participante passa a ser considerado um ato administrativamente nulo. Então pode recorrer à justiça aí. Bom, se ocorrer alguma eliminação, né, de maneira não amplamente, não justificada por um motivo sólido, é possível recorrer na justiça, porque essa eliminação do candidato ela pode tornar-se um ato administrativamente nulo. E aí, nesse caso, né, você tem o direito aí a recorrer à justiça para que você possa voltar e continuar no concurso público. Outra coisa, as pessoas têm medo, né? Porque quem é que está com a saúde 100%, né? Sem estar sobrepeso, sem estar com açúcar no sangue, sem estar com algum tipo de colesterol, sem estar com algum cuidado, né, da saúde mental ou da saúde ocular e tudo mais. Ninguém está 100%, então assim, as pessoas têm certo medo de receio de participarem e levar esses resultados. Mas fique despreocupado ou despreocupada, você professora, né? Se tiver aí alguma doença transitória, algum tipo de patologia por um determinado período, isso não é fator de eliminação. Então fique tranquila, professora. Pressão alta, triglicérides com alteração, colesterol, peso, pequena perda de audição ou perda de visão, fazem parte da vida de milhares de brasileiros e isso não vai ser motivo de impedimento para você ser efetivada de um cargo público. Ou seja, esses fatores não justificam a eliminação.
Bom, vou deixar alguns links aqui para que vocês possam aprofundar no tema. Entre outros, tem um link aqui, né, da postagem do advogado Agnaldo Bastos, né, que ele é especialista em ajudar candidatos aí de concursos públicos, né, que sofreram certas injustiças. E mais outros links também, tá bom? Ficamos por aqui, fiquem atentos e atentas. Se gostou, compartilhe. Vamos sempre pensando a sociedade, a educação e a complexidade do real. Valeu!